Maravilha. Então, hoje a gente vai fazer um treinamento de técnicas de oratória e comunicação. A oratória e a comunicação, ela está presente na nossa vida em todos os momentos, né? Mas como estamos num cenário de vendas e atendimento ao cliente, então se faz necessário a gente refinar esse processo, né? Essas habilidades de comunicação, oratória, que vão ser úteis não só para o nosso trabalho profissional, mas também para o dia a dia, a forma que a gente se expressa, se comunica com as pessoas. Eu fiz alguns treinamentos de oratória. Eu não sei se eu já compartilhei com vocês, mas eu tinha muita dificuldade para falar em público. Eu era muito tímida. E então eu fui me aprimorando e fazendo treinamentos de oratória para perder um pouco essa timidez. No curso de oratória, ele é um pouco parecido, não sei se vocês já participaram, já viram, aqueles treinamentos, curso de teatro. Eles fazem vários exercícios para se desinibir. Eles fazem contato visual com o outro, fazem caretas, porque é muito da a comunicação, ela é muito da nossa personalidade e a gente acaba transmitindo aquilo que a gente sente. Então, por exemplo, se você está nervoso, se você está receoso, aí você fica mexendo nas suas mãos, você fica mexendo assim no cabelo muito, né? Andando de um lado para o outro, se você está em pé, você acaba transmitindo isso para outra pessoa. Então, tem como você estar nervoso, mas sem demonstrar, porque às vezes a gente não consegue controlar esse aspecto emocional de uma apresentação, se for em público. Às vezes eu estou falando com um cliente importante, às vezes a gente não consegue controlar o nervosismo, mas ele não vai perceber se a gente não demonstrar. Então, tem técnicas para a gente fazer, inserir e fazer a comunicação mais assertiva possível. Antes da gente iniciar, vamos fazer um combinado, que é o que eu fiz nos treinamentos de comunicação oratória que eu fiz, que é sempre que você tiver uma oportunidade de você se expressar em público, de você falar em público, você não recuse. Se vocês fizerem esse combinado com vocês mesmos, vocês vão ver que vai aparecer oportunidade de você falar em público, você vai ficar nervoso, às vezes você não está preparado para isso, mas você vai improvisar e você vai ver que vai fluindo e no decorrer do tempo vai ficando melhor. Então, esse é o primeiro passo da comunicação da oratória, que se você vai falar, quando você falar algo, mesmo que para você ache que não seja tão importante assim, mas você sempre tem algo a contribuir com alguém. Ninguém sabe 100% de tudo que você não possa contribuir com algo. Então, continuando. Então, o primeiro tópico é sobre inteligência emocional na oratória. O medo de falar em público é natural, vem do instinto de sobrevivência. Nosso corpo entende o público como ameaça, por isso acelera o coração e dá frio na barriga, como se você estivesse na selva. O cérebro ele não consegue distinguir, né? Essa sensação de perigo. Ah, eu tô na selva, eu tô indo falar em público para uma multidão. Ele não consegue distinguir isso. Então ele vai liberar adrenalina, né? Você, o coração vai acelerar, você vai ficar com frio na barriga, você pode suar as mãos. Então isso é natural. E quando eu falo falar em público, não necessariamente falar para uma multidão de pessoas, mas pode ser conversar com um cliente que você está inseguro, pode ser várias coisas, né? Que a gente, todas as áreas da nossa vida que exigem que a gente tenha essa postura de comunicação. Então, o segredo não é eliminar o medo, mas transformá-lo em energia positiva. Quando respiramos profundamente e focamos na mensagem, não no medo, nossa mente acalma. Então, vai muito dos nossos pensamentos, né? O que que a gente está alimentando na nossa mente. Então, eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho que fazer um treinamento com vocês hoje. Nossa, são muitas pessoas. Nossa, o que que eu vou falar? Não vou focar no que como eu estou me sentindo, vou focar na mensagem que eu tenho que falar e no bem que ela vai trazer para aquela pessoa. Então, a gente acaba se acalmando. Então, tem um exercício para você primeiro, né, ter esse conhecimento do quais são suas fraquezas, seus medos, na hora de falar em público, que é esse exercício para você escrever seus três maiores medos de falar em público. Inclusive, vamos fazer agora. Não precisa falar para as pessoas, não é para falar, mas você vai fazer para você mesmo. Se você tiver um caderno aí ou pegar o celular para ver no bloquinho, cada um vai anotar três maiores medos ao falar em público e depois reescrever como frases positivas. Aí tem um exemplo. Tenho medo de esquecer o que eu vou falar. Eu tinha esse medo. Aí depois você vai ressignificar isso. Tenho a capacidade de improvisar com confiança. Então,
Agora vamos fazer esse exercício. Cada um dos tópicos, gente, tem um exercício. Alguns vai dar para a gente fazer agora, né? Para o nosso treinamento ele ser mais prático, né? E os outros a gente vai anotar para fazer depois em casa, né? Quando tiver com mais calma. Eu vou dar aqui 2 minutos. Acho que 2 minutos dá para a gente fazer esse exercício. Vou botar bem aqui no meu celular um tempozinho. Aí eu falo para vocês. Eu acabei de colocar uma aqui, que é meu medo. Medo de passar uma informação errada. Aí, como que eu mudei isso, né? Ressignifiquei. Não tem problema dizer que não sabe e que vai verificar. Ah, já deu 2 minutos aqui, gente. Eu só pensei em um. Vocês conseguiram fazer? Sim. Eu vou ficar devendo concluir a atividade, pra gente não demorar muito. Alguém quer compartilhar alguma coisa que anotou, mas pode ficar no privado, não precisa se expor. Eu quero. Pode falar. O meu medo sempre em falar em público é de falar alguma coisa errada e as pessoas julgarem. Meu coração fica muito acelerado e daí eu fico com medo de ser ridículo, sabe? Esse é meu medo. E como que você pode ressignificar isso? Ou seja, você tem medo de falar algo errado, qual atitude você pode ter para reverter isso? Sempre estudar o que eu for falar, para não dar branco exato, sempre treinar antes tudo que eu for falar em público e controlar a fala, né, para o coração não acelerar. Isso? Pode ser também um exercício para você controlar o nervosismo, controlar o medo de falar algo errado. E sobre falar algo errado, gente, é uma coisa que eu tô até na terapia, porque nunca faço terapia necessariamente, mas eu trabalho com uma terapeuta que ela faz lançamento de curso. Então eu acabo aprendendo muitas coisas. Então, esse medo de não errar é muito frequente, principalmente nas mulheres, porque a gente tem essa cobrança principalmente quem é mãe, tem essa cobrança da sociedade, a cobrança que cada uma faz consigo mesmo, então está muito inserido na nossa cultura, essa cobrança. E é claro que homens também, né? Pais de família, para ser provedor e tudo mais. Então a gente tem que se desapegar desse medo de errar e reconhecer que, assim como eu tenho medo, a pessoa que está na minha frente, ela também tem os medos dela, são seres humanos. Então a gente tem que não se expor para quem a gente não conhece, quem a gente não confia, que às vezes a gente não se sente, né, confortável de falar que a gente está com algum problema. E uma coisa boa é que se a gente não falar, a outra pessoa também não vai saber. Então eu tô nervosa. Se eu não falar para vocês que eu tô nervosa e eu mantenho a postura, a respiração, a outra pessoa não vai Não perceber. vai Ela não vai saber. ver que meu coração tá batendo rápido, ela não vai ver isso. Então, eu acredito que é muito da nossa prática. A gente aprende a improvisar, não improvisar de inventar, mas, eu não sei isso, mas, eu sei uma pessoa que sabe. Aí você, mas a fulana, eu vou conversar com ele hoje à tarde, né? Eu vou conversar com a Angela hoje à tarde, e eu já combinei com ela de falar sobre esse tema. Aí eu vou verificar com ela e eu já retorno para você em seguida. Então, assim, tudo tem uma forma de contornar. Não, não é nada, é o fim do mundo, nada vai, assim acabar com a nossa carreira, tudo tem a forma de contornar. E a gente reconhecer isso e tentar levar com leveza, eu acredito que a gente consegue ir superando isso. Não é de um dia para a noite, mas eu acredito que é a prática, né? Mas alguém quer falar algo? Algum medo? Pode falar. Quando eu falo costumo bastante falar em público, mas quando eu começo a falar em público, me dá uma adrenalina assim dentro de mim muito forte, que às vezes acaba me travando. E parece que só na minha voz. Mas quando eu começo a falar, logo em seguida destrava e eu fico muito relaxada. Eu acho que toda a adrenalina que nos vem sobre, pode estar falando com o cliente, ou em reunião, em um curso, eu acredito que é o desenvolvimento de prática mesmo, como a Karen falou. Às vezes a gente tem vergonha de mostrar que a gente errou e ter julgamento dos outros, né? E para mim, o que funciona quando isso vem eu estudo bastante aquilo que eu falo, treino diante do espelho em casa.
Porque quando eu ministro mesmo, eu fico ministrando para mim mesmo, no espelho, isso funciona bastante. Perfeito. Inclusive, a gente tem até um exercício mais na frente que tem sobre isso, sobre treinar na frente do espelho e se gravar. Eu fiz muito isso. Eu me gravava e ficava vendo a minha apresentação, eu via onde eu precisava mudar. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Uma coisa legal que eu gostei que você falou é que dá um nervosismo no começo, e eu já vi muitas palestras de comunicação, pessoas que dão essas palestras e dão o feedback delas, é que a maioria delas sempre, mesmo passando vários e vários anos, ela sempre sente o nervosismo na hora que vai começar, na hora que ela se apresenta para as pessoas, mas quando ela começa a falar, ela vai relaxando, vai se soltando. Então, isso já é bom para você, na hora que você estiver nervoso, você lembrar, eu sei que eu tô nervoso agora, mas daqui a pouco eu não vou estar mais nervoso. Eu sei que eu vou me soltar, eu sei que é natural. Então, eu acredito que pensar nisso também já ajuda. Respiração, voz e dicção. Isso é muito bom para quem fala muito rápido. Eu, até hoje, eu tenho momentos que eu quero falar rápido, quando eu tô, às vezes, por nervosismo, eu falo muito mais rápido, mas é bom a gente estar consciente da nossa fala. Eu tô até falando mais devagar agora, porque eu lembrei disso agora no treinamento. Então, quando a gente fala muito rápido, a gente passa essa insegurança. Quando você fala de forma mais pausada, respeitando as vírgulas, falando cada sílaba por vez, né, na dicção, você transmite mais segurança. Então, a respiração é a base da boa fala. Quem respira mal, fala com a voz fraca ou corre demais. A respiração diafragmática com a barriga dá firmeza à voz e reduz a ansiedade. A voz sai com mais firmeza, né? A voz precisa variar em tom, ritmo e volume para não ser monótona. Dicção é articular bem as palavras sem engolir as sílabas. Então, sobre o tom da voz. Se eu estou falando com uma pessoa, eu não vou falar sempre no mesmo tom de voz, para que as pessoas possam me entender perfeitamente, sem demonstrar nenhum tipo de emoção. Isso não vai pegar as pessoas. Quando a gente for falar com uma pessoa, tem que ter entonação. Tem horas que eu vou falar mais empolgada, tem horas que eu vou levantar meu tom de voz, e tem horas que eu vou falar mais pausadamente, que eu quero chamar a atenção da pessoa, porque eu estou falando um tópico muito sensível. Então, trabalhar com esse tom, com esse ritmo e volume, traz essa dinâmica na nossa comunicação. Isso é muito bom para treinar. No exemplo que a nossa colega deu, né, sobre treinar na frente do espelho e se gravar, você pode treinar isso. Você, vou falar sobre algum assunto que eu domino, qualquer coisa, só para eu treinar. Aí eu vou variando o tom da minha voz. Tem horas que eu vou falar de forma mais contida, de forma mais baixa. Mas tem horas que eu vou falar de forma mais empolgada, porque eu quero que a pessoa sinta essa emoção, né? Você tem que transmitir a emoção para a pessoa, não deixar, tipo, ser um robô na frente de outra, pessoas comunicando com pessoas. E a mensagem bem transmitida, ela carrega a emoção do que você está falando. Então, se eu estou falando de algo triste, eu não vou falar de algo triste sorrindo, animada. Se estou falando de algo triste, algo sério, eu falo mais séria, eu falo de forma mais devagar. Agora, se estou falando de algo muito animada. Eu tenho uma novidade para você. Olha, a nossa nova linha de brindes. Olha isso, eu tô falando de forma mais empolgada, tô falando com a voz um pouco mais alta. Então, isso é para a gente pensar um pouco sobre a dinâmica da nossa voz e traz mais, como fala, essa conexão com a pessoa, né? E sobre a dicção, é mais também, eu tenho muito esse problema com a dicção. E é muito da minha região, porque aqui as pessoas, elas não falam o plural no final das palavras. Então, ainda tenho isso. Se eu tô falando com uma pessoa, um cliente eu penso um pouco mais antes de falar. Com o cliente eu falo mais devagar. Mas, por exemplo, eu tô falando com vocês. É muito comum eu engolir as sílabas, é muito comum eu engolir o plural no final das palavras. Eu reparei que é muito aqui também da minha região, que a gente troca algumas coisas, mas isso não justifica que eu, né, continue assim. Eu posso e eu devo melhorar a minha dicção articulando bem as palavras, né? Falando uma sílaba por vez, sem engolir. Então, tem um exercício que a gente não vai fazer agora, mas vocês podem fazer quando vocês estiverem mais tranquilos, que é sobre treinar a respiração diafragmática.
Exercício: você vai deitar de barriga para cima e treinar respiração diafragmática. Inspirar em 4 tempos, segurar 4 e soltar em 6. Então, como é que é? Vou inspirar em 4 segundos, segura 4, solto em 6. Isso é muito bom para controlar a ansiedade e regular os batimentos do nosso coração. Então, quando eu vou fazer alguma prova, quando eu fui fazer a prova da autoescola, que eu estava muito, muito nervosa, eu fiz muito esse teste, esse exercício de respiração. Inspira em 4 segundos, segura por 4 segundos e solta a respiração em 6 segundos. Você faz isso umas 4 vezes. Você vai ver que o seu corpo vai estar mais relaxado, você vai ver que a frequência dos seus batimentos cardíacos não vai estar mais tão acelerado e realmente isso funciona. É um exercício para ansiedade, né? Quem tem problema de ansiedade é uma técnica terapêutica, mas é uma técnica também para comunicação. Aí eu estou muito nervosa para falar em público. Você faz esse exercício de respiração 4 vezes. Eu gosto de fazer até quando eu tô com insônia, problema para dormir, porque o corpo fica mais relaxado e o sono vem com mais tranquilidade. Outro exercício é você fazer treinamento de leitura. Você lê um parágrafo, pausando a cada vírgula, a cada ponto. Então, treinar a leitura. As pessoas que leem mais, elas falam melhor. E com o decorrer do tempo, você vai perceber que a sua comunicação vai melhorar também. E outro exercício muito comum é treinar trava-línguas. Pega na internet aí um trava-línguas e treina, 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 treina falando, e a sua dicção, a sua comunicação vai melhorar. Esses são exercícios muito válidos para a gente treinar a nossa respiração, a nossa voz e a nossa dicção, tá? Linguagem corporal e gestos. Dizem que quando você vai conversar com a pessoa, antes de você falar qualquer coisa, você já transmitiu uma mensagem. E essa mensagem você transmite como? Pela sua postura corporal, pela forma que você movimenta seus braços, às vezes até pela forma que você está vestido, a sua expressão facial. E isso comunica antes da sua voz chegar até a pessoa. Então, como aqui está no texto, né? O nosso corpo fala antes da nossa voz. Postura ereta, né? Não ficar com, não sei se tá dando para ver, os ombros fechados. Ó, eu tô com o ombro fechado, tô com o braço assim recolhido. Que mensagem que eu tô transmitindo? Eu tô insegura, eu tô com medo, eu não tenho segurança do que eu tô falando. Então, se eu tô com a minha postura mais aberta, eu tô confiante, eu sei do que eu tô falando. Então, é isso que tá transmitindo para a pessoa que tá me vendo. As mãos devem estar visíveis, nunca escondidas. Então, por exemplo, mesmo sem ter consciência, o inconsciente fala. Então, a pessoa, mesmo sem saber, mas o inconsciente dela, ela está formulando um conceito sobre você. Então, eu estou falando com a mão fechada. Tipo, dá a entender que você está escondendo alguma coisa. Então, uma técnica de oratória é você falar mostrando as palmas das suas mãos. Por exemplo, eu estou em pé, não sei se. Acho que aqui não vai ter como eu ficar em pé. Mas você tá em pé, você fala, gesticulando a mão, você fala com as palmas abertas. Não assim tão abertas como eu tô fazendo de forma exagerada. Mas quem fala com a palma à mostra, mostra para outra pessoa que você não tem nada a esconder, que você é uma pessoa confiável. A pessoa não vai pensar exatamente dessa forma, mas é o inconsciente dela que gera essa, essa resposta. O olhar ele conecta. Olhe para pessoas diferentes, ou para a câmera, se for online. Então, eu tô aqui, eu tô lendo texto, mas se eu tivesse sem ler texto, eu tinha que estar olhando aqui para a câmera. Porque eu olhando para a câmera, parece que eu tô olhando diretamente para vocês. E esse olhar conecta. Mas eu não vou ficar o tempo todo olhando para vocês, que eu posso ser intimidadora. Então, assim, se eu tô falando em público e eu tenho pessoas na minha frente, eu tenho pessoas aqui, né, na direita e na esquerda. Eu tô aqui, não vou ficar só falando para frente. Em momentos eu vou olhar para esse para a direita, tem outro momento que eu vou olhar para a esquerda. E não tão rápido, mas de forma tranquila. Passar os olhos por cada pessoa, se for poucas pessoas, você faz contato visual com cada uma das pessoas. Porque, não sei vocês, mas quando você está em um treinamento, um curso, na escola, qualquer coisa, você tá e tem uma pessoa dando uma palestra. E essa pessoa não olha para você, parece que está te ignorando. Olha para todo mundo e não olha para você. Você não, você não vai se sentir pertencente, você vai sentir que a pessoa está te ignorando. E mesmo que isso não seja a intenção da pessoa,
Então, uma técnica boa é você, né, passar os olhos por cada uma das pessoas. Tem gente que dá aquele exercício de, tipo, ter uma plateia, olhar para um ponto, sem ser olhar para as pessoas, olhar para um ponto. Eu não gosto dessa técnica. Porque no começo pode ser válido, né, para você destravar. Eu estou muito travado, não quero fazer contato visual com ninguém, mas eu preciso fazer essa apresentação. Tudo bem. Você olha para um ponto no fundo da plateia e tal, as pessoas podem não perceber assim que você não está fazendo contato visual com elas. Mas a comunicação ela é muito mais eficiente se você olha nos olhos da pessoa. Não por muito tempo, mas você faz um contato visual, depois olha para outra pessoa. Você vai sentir que é mais caloroso, né? Que aquela comunicação tá indo diretamente para você. Então, tem o exercício que a gente falou anteriormente, que é falar por 2 minutos em frente ao espelho, observando suas posturas e seus gestos. Aí você vai observar se seus ombros, se eles ficam mais fechados, aí você vai ajustar a sua postura, você vai observar se você gesticula demais as mãos. Não tem problema em gesticular, mas se você gesticula demais, fazendo movimentos assim muito abertos, muito fora desse quadrante, esse quadrante assim, vamos supor, você imagina que tem um quadrado aqui na sua frente e você vai gesticular só dentro desse quadrado, ou seja, estou fazendo essa gesticulação aqui. Se eu fizer uma gesticulação muito maior, fica muito exagerado. Eu posso fazer uma gesticulação maior se eu tiver, por exemplo, eu vou apontar ali, tô apontando, ok, tem um contexto. Aí eu tô fazendo um gesto grande, mas tá dentro de um contexto, tô apontando para alguma coisa, ok. Mas numa palestra completa e você gesticulando de forma muito grande, muito assim, exagerada, as pessoas elas vão se sentir desconfortáveis sem nem perceberem por que elas estão desconfortáveis com aquela palestra. Então você imagina que tem um quadrante aqui na sua frente e você vai gesticular dentro desse quadrante. Uma forma legal também é você, né, repousar sua mão assim, não sei se está dando para ver aqui na, no vídeo, né? Eu estou em pé, deixa eu tentar ficar em pé aqui. Não sei se dá para ver, eu não tô me vendo, gente. Você está em pé, aí você está conversando, você repousa sua mão aqui, ó. Repousei minha mão aqui, falando, né, gesticulo, devagar, depois eu repouso minha mão novamente. Evitar ficar movendo de um lado para o outro, assim, como se fosse um pêndulo. Você caminha para um lado, aí devagar você dá um passo e vai para o outro lado, que isso vai demonstrando mais segurança, né? E você não fica, como que fala? Se você se mexe demais, gesticula demais, você demonstra uma certa insegurança. Não só insegurança, mas as pessoas se incomodam sem nem perceber, porque que elas estão incomodadas com aquela apresentação. Não que seja errado, tá? Não tem certo, não tem errado, mas são técnicas para melhorar a sua postura, a sua comunicação e trabalhar esse inconsciente das pessoas, né? Porque o nosso corpo ele fala antes da nossa voz, então os nossa postura e nossos gestos podem trabalhar ao nosso favor, né? Então fica esse exercício para vocês, eu vou fazer também. E é para fazer, gente, porque compromisso de melhorar tem que fazer os exercícios. Então, cada um vai fazer depois o exercício de falar 2 minutos na frente do espelho, observando sua postura e seus gestos. Depois, você vai gravar um vídeo e você vai se analisar. Você mesmo vai ser o seu julgador. Você vai ver o seu vídeo e você vai ver, nossa, eu poderia eu estou mexendo muito de um lado para o outro, eu vou tentar caminhar menos. Ah, eu estou falando muito rápido, ah, eu estou engolindo as sílabas, não estou respeitando a vírgula. Então, isso é bom você ver o vídeo e você depois grava um outro vídeo fazendo as correções que você verificou no vídeo anterior. E esse é o segredo da prática, né? O segredo de você estar sempre aprimorando, tá? Então, eu vou passar para o próximo tópico. Eu vou mandar para vocês, gente, essa apresentaçãozinha que tem os exercícios para cada um depois lembrar de fazer. Tá, tipos de discurso e estrutura. Existem diversos, né? Existem vários tipos de discurso. Informativo, de explicar, que é o que eu estou fazendo agora, né? Estou fazendo um discurso informativo. O persuasivo, de convencer, que é o discurso da venda. E o inspiracional, que é de motivar, que geralmente as nossas reuniões de segunda-feira às vezes são mais inspiracionais, né? Então, tem esses tipos de discurso e cada um desses discursos ele tem um objetivo diferente. Então, quando a gente for montar uma apresentação, você tem que pensar no objetivo da sua apresentação. O que eu quero com isso? Eu quero explicar? Eu quero convencer? Eu quero motivar? Isso vai mudar o tom da sua comunicação,
Mas, independente do tipo de discurso, se é persuasivo, informativo ou inspiracional, todos eles têm a mesma estrutura, que são a abertura, o desenvolvimento e o fechamento. Se eu começo um assunto e eu desenvolvo ele, eu preciso concluir aquele assunto. Não posso pular eles, eu não posso fazer uma conclusão e depois ir para o desenvolvimento. Não, ele tem que seguir essa estrutura. A abertura, né, introduzir o que eu vou falar, o desenvolvimento, que é aprofundar sobre o que eu estou falando, explicar sobre o que eu estou falando, e o fechamento, que é a conclusão. A conclusão é como se fosse um resumo do que eu acabei de falar, de forma mais, fazer uma síntese, né? A abertura deve gerar impacto, né, para chamar a atenção da pessoa. Vamos pensar que muito se fala nas redes sociais, né? Eu vou gerar conteúdo para as redes sociais, nos treinamentos de marketing falam sobre isso. E nos 3 primeiros segundos você tem que pegar a atenção da pessoa, senão a pessoa já passa para outro vídeo. Então, a introdução, ela tem que gerar um impacto. O desenvolvimento, ele tem que trazer a clareza, né? Clareza sobre o que eu acabei de falar. Eu chamei sua atenção com uma frase impactante. Eu tenho que explicar por que aquela frase é impactante, né? E o fechamento deixa a marca, que é sintetizando o que eu acabei de falar, de forma resumida. Então, exercício. Cada pessoa monta um discurso de 2 minutos sobre um tema que domina, usando essa estrutura. Então, esse exercício a gente vai fazer agora, tá? Cada um de vocês eu vou dar 10 minutos. 10 minutos. Passa rapidinho. 10 minutos para montar um discurso de 2 minutos sobre qualquer tema. Pode ser vendas, pode ser sobre política, qualquer coisa que você se sinta à vontade de falar, que você tenha conteúdo já na sua mente, né, para você discorrer sobre uma apresentação, você vai montar essa apresentação, tá? Pode ser sobre assuntos da Bíblia, fique à vontade. Agora a gente vai ter 2 minutos para montar esse exercício. Compreenderam o exercício? Certo. Então, a partir de agora, 10 minutos. Maravilha, pessoal. Já deu os nossos 10 minutinhos. Vocês conseguiram montar a apresentação de 2 minutos? Não, eu falei de Deus, né? Eu falei que às vezes a gente tem problema, a gente tem insegurança, a gente tem dúvidas, né? Às vezes tem dia que a gente tem tudo para agradecer, mas a gente não conhece não consegue nem reconhecer o que a gente tem, né? Tem um teto que a gente acordou protegido, tem uma cama quentinha que a gente acordou, muitos não têm isso, e mesmo assim, internamente a gente não tá bem, faz parte do processo, né? E o que fazer, né, nesse momento, né? É pegar Deus, é chamar Deus para a vida, é fazer aquilo que você não quer fazer, ter coragem de fazer, né, mesmo não querendo fazer, que você tendo essa iniciativa, essa atitude, né, Deus te ajuda, né? E aí, quando você passa por esse processo, lá no final você fica bem, né? E assim, foi Deus e foi você, né? Nunca é só Deus, nunca é só você, mas é essa parceria que existe, né? Então, eu falei mais sobre isso, né? Para a gente conseguir aí alcançar o que a gente quer, né? Sonho a gente tem, planos a gente tem, futuro grande aí pela frente tem, mas também tem preocupação, né? Tem as responsabilidades aí, né, da vida, né? Então, a gente é humano, né? A gente tem que se trabalhar todos os dias, né? Se fortalecendo todos os dias para a gente ir amadurecendo, a gente ir crescendo e a gente ir ser forte, né? Tendo muita coragem para enfrentar o que precisa enfrentar. Então, eu falei mais sobre esse assunto. Deu 1 minuto e 20. Foi bom. E você seguiu a estrutura. Você contextualizou, na introdução você deu o contexto, né, de como a gente se Uhum, sente. No desenvolvimento, você deu o que fazer. E na uhum, conclusão, você falou o que que a gente ganha, os benefícios que a gente tem uhum. de fazer isso. Então, você seguiu a estruturazinha. Parabéns. Obrigada. Ficou com 9,5. Tô brincando, negócio de notas. Porque você não Ah, fez 2 minutos. Ficou 1 minuto e 20. Quem é o tá próximo? bom. Quer que seja eu? Não tem problema não. Estão me ouvindo? Sim. Bom, eu vou falar um trechinho de mim mesma, tá? Vou começar. Eu não tenho mais medo de falar em público. Por quê? Porque eu persisti e superei meus medos. Não apenas com treinamentos,
mas porque me obrigaram e eu me obriguei a ir com medo mesmo, mas nunca sem conhecimento, nunca com palavras em vão. Ter conhecimento ajuda na expressão e no domínio do medo. Errar, errar acontece. Assuma seu erro. Brinque com seu próprio erro. Busque outros conhecimentos acima daquele erro. Mostre que aquele erro não define você. Sabe por quê? Porque se expressar também é um dom de sobrevivência. Então vamos se expressar e sobreviver. Deu 1 minutinho e 6. Eu gostei da comunicação, ó, porque você usou as técnicas que a gente viu anteriormente. Você falou devagar, você respeitou as pausas, você fez variação de tonalidade, você colocou uma pergunta, uma coisa que eu nem tinha falado para vocês, mas na introdução, uma forma de chamar a atenção da pessoa é você fazer uma pergunta. Ou você fazer uma declaração. Então, ela falou, não tenho mais medo de falar em público. Aí você gera a curiosidade, isso foi a introdução. Aí ela desenvolveu falando o porquê, né? E concluiu. Então, eu gostei. Muito boa a apresentação da Márcia, que seguiu os pontos que a gente falou no nosso treinamento. Quem quer ser o próximo? Eu. Tiago. Bom, eu fiz não sei se é isso que era para fazer, né? Mas vamos lá. Eu pensei como criar um evento, né? Tipo assim, apresentar. Aí ia chegar na apresentação, ia falar bom dia a todos. Aí, quando pensamos em futebol, qual é o ápice de qualquer torcedor e jogador? É a Copa do Mundo. E onde entra a Viva Inspira? Entramos com o nosso melhor em auxiliar nosso cliente a entrar nessa jogada. Ou seja, oferecer, criar, viver os brindes para essa ação que para o mundo. E ter um modo de fazer o cliente a se emocionar e viver a apresentação. Eu só achei, Tiago, que faltou uma conclusão. Eu gostei da introdução, que a introdução começou com uma pergunta, e perguntas sempre são muito boas para iniciar uma apresentação. Aí você trouxe a solução, que é o desenvolvimento, aí faltou só finalizar com a conclusão. A conclusão é o quê? Resumir o que você acabou de falar. Então, você pega o gancho da pergunta, qual foi a pergunta que você iniciou na sua É apresentação? da Copa do Mundo. A pergunta é, quando pensamos em futebol, qual o ápice de qualquer torcedor e jogador? É a Copa do Mundo. Aí, onde entra a Viva Inspira, entramos com o nosso melhor em auxiliar nosso cliente a entrar nessa jogada. Aí, risos, né, eu coloquei. Ou seja, oferecer, criar e viver os brindes para essa ação que para o mundo. E ter um modo de fazer o cliente a se emocionar e viver a apresentação. Isso, Aí, isso aí foi, apresentar. E isso aí aí foi o apresentar os desenvolvimento. produtos. Na hora que vai a conclusão que eu pensei era o quê? Aí criar e apresentar os produtos que a gente já tem em mão, entendeu? Isso. A apresentação dos produtos é o desenvolvimento também. Então, você trouxe a É. solução. A solução é os brindes da Viva Inspira. Aí você apresenta os produtos. Olha para a Copa, isso, isso, isso. Aí, na conclusão, o que que você poderia fazer? Pega o gancho da sua introdução. Você falou, qual é o ápice do jogador? Aí você fala, imagina se vai ser uma ação para cliente, né? Aí imagina o seu cliente chegando na loja e ganhando um brinde desse. Como que ele vai se sentir? Isso vai Terceira gerar. apresentação, Isso, aí você camisa. conclui. Isso gera fidelidade, o seu cliente vai ficar com essa lembrança. Sempre que ele olhar para esse brinde, ver a sua marca, ele vai lembrar do que ele sentiu quando ele estava aqui na empresa, né? Quando ele ganhou esse brinde. Então, isso é a conclusão. Qual é o ápice do jogador? É o que ele sentiu. Aí você vai concluir com a experiência que o cliente, se for uma ação para cliente de brindes na empresa, como ele se sentiu. Aí, isso aí, a conclusão já fecha com chave de ouro. Olha, Uhum. te trouxe uma pergunta, né? Te introduzi com uma pergunta para gerar curiosidade no cliente. Aí eu te mostrei a solução, apresentei os produtos. E a conclusão, como seu cliente vai se sentir com isso? O que que você vai ganhar com isso? Porque os brindes, a gente concorda que os brindes, o que o cliente quer, ele não quer só brinde, ele quer fornecer uma experiência.
Os brindes são o quê? Um meio de conseguir uma boa experiência para o cliente, para os funcionários. Então, essa é a conclusão. Então, na sua apresentação, Thiago, foi muito boa. Amei a pergunta, que ela chama muita atenção. Só faltou trabalhar um pouquinho mais essa conclusão. E a conclusão, no sentido da venda, já é trazer também a pessoa para o fechamento. Então, Já não é por funcionar. finalizado tudo, né? Tipo assim, Isso. você tem que trazer a pergunta, a resposta e o conteúdo certo, né, para o cliente. Isso. Aí você já poderia finalizar assim. Você gostaria desse. Vamos só, eu tenho uma capinha de celular aqui. Você gostaria de ver essa capinha de celular? Como vai ficar linda com seu logo, com a arte da Copa aqui? Como seu cliente vai sentir? Aí você já finaliza e fala: vou providenciar para você essa amostra, assim, assim, assim. Me passa, se for uma pessoa que você não tem um contato, você está presencialmente. Já me passa seu e-mail, o e-mail da pessoa que está responsável pela aprovação dos brindes, que eu já mando para você os layouts, você vai amar e tal. Então, isso já parte para a conclusão, já o início da negociação da venda, tá? Tem muito potencial. Eu gostei bastante. Próximo que faltou. Quem quer ser a Leide, próxima? A Leide? fala, Leide. Leide? Vai lá. Eu não cai com isso. Vai lá, Rafael, tá com... É, como é algo que eu mais presencio e que eu tenho mais habilidade, por quê? Porque aqui na empresa eu não tenho muito acesso ainda às coisas da Viva. Mas pelo que eu presencio e escuto, eu presto muita atenção na reunião de vocês. Eu vim apresentar a Bíblia, que é o que mais eu gosto e o que mais eu atuo. Por que a Bíblia? A Bíblia é um manual para todos os dias da sua vida. A Bíblia, para mim, ela é muito primordial. É um livro onde você encontra esperança, é um conhecimento, é onde você encontra projeção para tudo. Me traz também a certeza, né, dessa empresa, do logo, que é a Viva Inspira. A Bíblia é uma inspiração para cada dia, para cada situação que você enfrenta, para cada falta de segurança, uma vida perturbada, uma vida que às vezes está perdida, e ela traz o equilíbrio. A Bíblia ela traz a certeza de cada dia que você pode passar. Sem ela, sem este manual, você pode até conseguir algo que você espera, mas não traz a certeza absoluta como a Bíblia ela te traz. Ela fechada é apenas um livro, mas ela aberta, ela é um manual de cada dia de incerteza. Ela já veio para mim em momentos e circunstâncias muito diversas e circunstâncias que muitas vezes parecia perdida. A Bíblia ela te leva ao caminho certo, ela te leva à certeza daquilo que você precisa, sempre. Então, o que eu quero é que todos nós tenhamos o livre acesso a esta palavra, a este manual, para que ele traga a cada dia para você autoconhecimento e aonde você possa ter segurança total em meio o quê? A problemas, a momentos novos, a lugares novos, ele sempre vai te trazer algo de segurança. É isso. Gostei bastante. Você seguiu a estrutura certinha da apresentação. Você começou com uma pergunta, que é uma ótima forma de iniciar uma apresentação. Aí você fez o desenvolvimento explicando e dando o embasamento do porquê daquela pergunta. Né? Trouxe outras perguntas e foi respondendo no decorrer do desenvolvimento. Perguntas muito pertinentes. E depois você finalizou, você deu a conclusão falando dos benefícios, né? O que que ela vai trazer de bom para vocês. Também é uma forma de sintetizar. Aí eu acabei de falar dos benefícios da Bíblia, e para concluir o que eu acabei de falar, sem falar que você está concluindo, você traz os benefícios, o que que ela vai te trazer. Isso já é uma conclusão. Eu gostei que você falou devagar, você falou pausadamente, né? Cada sílaba foi pronunciada com clareza. Então, muito boa a apresentação. Um ponto poderia ser o tom de voz. O tom de voz está ótimo, mas poderia, às vezes, em algum momento, falar com mais ênfase, com mais, digamos assim, intensidade e depois variar. Para mim, que você falou, experiência pessoal. Nossa, para mim, é imprescindível a Bíblia. Aí depois você volta, quando
Quando a experiência pessoal sua, você pode aumentar o tom de voz e falar com mais entusiasmo. Depois, se você volta para a explicação, você volta para o tom de voz mais contido. É só um pontozinho que poderia incrementar mais, né? Implementar mais na sua comunicação. Agora, PNL aplicada à comunicação. Eu não vou me aprofundar em PNL, até porque eu não tenho um conhecimento aprofundado mesmo sobre isso. Tem muitos livros do Paulo Vieira, que é super conhecido, que ele fala sobre PNL. Tem vários livros aqui que eu nunca terminei de ler. Mas a aplicação da PNL na comunicação é basicamente isso. Tem o rapport, a gente teve um treinamento que eu comentei um pouquinho sobre o rapport, que é se conectar com a pessoa que você está conversando. Então, a gente vai espelhar naturalmente a sua postura, o seu tom, e linguagem. Estou com o pop-up bem aqui que eu não estou conseguindo ler. Peraí, deixa eu tirar. E linguagem do outro. Então, uma forma de conexão que o nosso cérebro faz, que a outra pessoa se conecta com você instintivamente, é você fazendo o espelhamento da postura dele. Então, eu tô sentada, tô fazendo a reunião com a Karen, eu tô sentada com ela com ela na minha frente. Aí, no momento, a Karen coloca a mão no queixo, assim, né, que ela tá me escutando. Aí, o que eu faço? Eu coloco a minha mão no queixo também. Porque eu tô, inconscientemente, eu tô me conectando com ela. Então, a Karen colocou a mão no queixo, eu vou e coloco a mão no queixo também. Isso é uma técnica, tá, gente? Aí a Karen, ela ficou em pé. Aí eu não vou conversar com ela sentada, ela em pé. Eu fico em pé também para conversar com ela em pé. Ah, ela botou as mãos na mesa, eu boto as mãos na mesa. Ela bebeu água, eu bebo água. Isso é uma técnica para você ir se conectando com a pessoa de forma inconsciente. Então, tem momentos que você está conectado com a pessoa se conectou com você. Se você escrever alguma coisa, a pessoa vai querer também pegar uma agendinha, um bloquinho dela para anotar alguma coisa que você está anotando também. Então, isso é uma forma que a gente chama de espelhamento. Você está conectando com a pessoa, copiando, assim, alguns gestos que ela faz. Né? As pessoas na área de vendas fazem muito isso para fechamento de venda, né? Nas reuniões online. E o rapport ele também não é só nesse espelhamento de postura corporal, é conexão com algum tema. Então, por exemplo, a minha filha, o meu filho, ele tá no futebol, né? Ai, e se meu filho também, ou meu sobrinho tá no futebol, eu posso comentar sobre isso. Nossa, seu filho tá no futebol, nossa, eu tenho um sobrinho também que ele tá amando no futebol, ele tá se desenvolvendo, ele saiu do sedentarismo e tal. Você conecta com a pessoa com histórias. Por quê? A gente vai ver, eu acredito que nesse treinamento também tem um pouco sobre isso. Tem, sobre o storytelling. Não tem problema nenhum você contar histórias pessoais, claro, sem se expor, sem passar dos limites, né? Porque é no profissional. Histórias pessoais para conectar com a outra pessoa. Então, a gente vai ver também como montar essa história, né? Como você fazer esse storytelling para conectar a pessoa na sua história. Pode ser, não precisa ser necessariamente uma história sua, mas você pode contar a história de um cliente que passou pelo mesmo problema. Então, eu estou falando com um cliente que está com um problema. Nossa, eu tive um cliente que passou por esse mesmo problema. A gente fez isso, isso e isso. Então, conectou, o cliente já conectou, ele sabe do que você está falando, e é mais provável que ele se atente e que ele fique mais atento à sua mensagem, à sua apresentação. Nossa, ela chamou minha atenção, ela está falando do que eu estou falando, né? Ela sabe o que eu estou falando. Então, e até a postura corporal, esse espelhamento, também faz a pessoa ficar mais atenta em você. Outra forma, ancoragem, usar gatilhos internos. Respiração, música, gesto, para entrar em estado de confiança. Então, esses gatilhos internos podem ser aplicados antes de você fazer uma apresentação em público, por exemplo. Então, tem pessoas, não lembro quem exatamente, mas eu vi uma palestra, que antes dele entrar numa palestra, para várias pessoas, né, centenas de pessoas, ele tem sempre uma música que ele gosta de escutar, que é uma música bem animadinha. Aí ele escuta essa música, ele dá uns pulinhos. Eu lembro do Ilmark, que eu trabalhei muitos anos com o Ilmark, né? Que é o marido da Ângela. E ele era o closer, ele fazia o fechamento das vendas. Eu fazia o SDR, eu fazia a prospecção, e ele fazia o fechamento. Antes dele fazer uma reunião de fechamento com a pessoa, ele ia lá para a sala, dava vários pulinhos para ele aquecer o corpo, ficar mais animado. Ele botava uma música animadinha, e às vezes ele corria, descia a escada correndo, subia a escada correndo, para ele chegar na reunião com a pessoa com energia. Então, tipo, se ele estava nervoso, aquele nervosismo ficou para lá. Então, eu tô energético, tô positivo aqui. Então, as palavras, elas moldam a realidade, né? Evite energias, né? Evite palavras, não é questão de só energia, mas palavras negativas, porque cada palavra, ela carrega, né? Um peso. Use linguagem positiva. Então, é uma coisa que eu vi que muitos de vocês já falaram, que tem palavras que vocês não usam.
Tem palavras que vocês não falam. Então, com o nosso cliente, a gente pode evitar de falar a palavra caro, né? Falando que esse produto aqui ele é mais premium mesmo, ele tem esse acabamento mais premium, né? Então, esse acabamento mais premium já está dizendo que o produto ele vai ter um maior valor agregado, né? Então, essa é outra palavra que você pode usar, né? Uma frasezinha. Ah, esse produto ele tem maior valor agregado. Você não usa a palavra caro. Então, tem várias outras palavras que, no contexto de vendas, que a gente tem que evitar usar para não carregar esse negativo. Porque quando a pessoa escuta essa palavra, ela já tem aquele significado. Então, ela já está fechada para aquilo. Então, antes de começar, né, uma apresentação, se você tiver uma música que você gosta, você coloca aquela música para você ouvir, para mudar o seu estado de espírito, e você vir já com essa energia positiva, né? Essa conexão com a pessoa, né? Sempre alto astral. Não para você virar um personagem, assim, good vibes. Você não precisa ser um personagem. Você seja você mesmo, mas pode, né? Cada um tem pontos para melhorar. Então, pode os pontos que você tem a melhorar. Então, eu usava algumas palavras que carregavam impactos negativos, né? Já falei para o cliente, realmente esse produto ele é mais caro e tal. E eu já não falo mais, né? Tem outros tipos de palavras que a gente pode até levantar se vocês pensarem em alguma palavra, às vezes, eu pensei numa palavra que pode substituir essa. Eu percebi que o cliente, quando eu uso essa palavra, ele fica mais fechado. Vocês também podem compartilhar isso no nosso grupo para a gente ir melhorando a nossa comunicação. Então, tem esse exercício que a gente não vai fazer agora, que a gente pode fazer depois, que é em dupla você praticar o rapó, copiando discretamente postura e tom. Então, assim, a Leninha acabou de mexer no cabelo, também tô mexendo no meu cabelo. Ela botou a mão no rosto, também botei a mão no rosto, tô me conectando com ela sem ela perceber. Entendeu? Sem ela perceber, eu tô me conectando com ela. Então, esse é um exercício para fazer, a gente não vai fazer agora. Mas um exercício que vocês podem fazer e mandar lá no grupo, cada um escolher uma música de poder para ouvir antes das apresentações. Eu vou até anotar também aqui no meu caderninho. Cada um de vocês vai pesquisar uma música, escolher e mandar lá no nosso grupo. Olha, essa é minha música de poder. Qualquer música, gente, que tenha um significado para vocês. Pode ser música religiosa, pode ser música eletrônica, que não tenha nenhuma letra, mas você se sente para cima. Qualquer música. Aí vocês mandem lá no grupo para a gente ouvir também, tá? Ok, próximo. Acho que já é o de storytelling. A gente está quase finalizando. Tá, storytelling, como eu já introduzi antes, são histórias que geram conexão emocional, diferente dos dados, que eu estou apenas apresentando dados, eu estou falando apenas das características dessa capinha de celular. Ela é verde, tem um acabamento emborrachado, mas eu poderia trazer uma história de conexão emocional. Nossa, essa minha capinha, eu tinha trocado de capinha, eu coloquei uma mais lisa, e o celular ele ficava escorregando da minha mão. E eu quebrei, a minha tela tá toda rachada aqui porque eu troquei de capinha. Então, essas capinhas de emborrachadas, elas são ótimas porque elas seguram mais na mão, né? Eu tô contando uma história. Eu tô gerando uma história. Eu poderia ter feito de uma forma mais, digamos assim, atraente, né? Contando, por exemplo, uma história, um personagem, um desafio, transformação, resultado. Então, essa história da capinha eu poderia falar, nossa, eu tava com o meu celular novinho, que eu acabei de comprar, e, e como eu gosto dele, como ele é um iPhone 17, eu queria mostrar para todo mundo que eu estava usando o 17 Pro Max, o iPhone 17 Pro Max. Mas como ele tem esse acabamento mais liso, ele escorregou da minha mão e trincou a tela. Aí uma pessoa passou e me falou que essas capinhas emborrachadas, elas aderem melhor na nossa mão e elas evitam escorregar. E eu comprei, não é que funcionou mesmo? Então, assim, eu acabei contando uma história. Eu falei de um desafio, eu falei de uma transformação e falei de um resultado. Então, essa é uma estratégia, né? Uma técnica de storytelling. Storytelling é o quê? Contar histórias que você está conectando com a pessoa. Isso aí também é uma técnica de rapport, né? De conexão. Então, você pode usar histórias pessoais, histórias de clientes ou até metáforas, né? Posso falar histórias minhas, de pessoas que eu vi que passou por essa situação, ou eu posso contar uma metáfora, né, que simboliza isso. Eu não sou muito da metáfora, mas tem pessoas que usam bastante. Então, esse é um exercício que vale a pena fazer, tá? Que é você escrever uma história pessoal de 2 minutos, só que a gente não vou dar tempo para a gente elaborar, vocês vão pensar agora, e vocês vão contar para o grupo. E vocês vão receber de cada um vai dar um feedback. Uma pessoa só, a gente vai eleger para dar um feedback sobre clareza e emoção. Então, eu acabei de contar uma história para vocês, uma história boba da capinha de celular.
né? Que o meu celular caiu, trincou a tela e eu usei uma capinha emborrachada que eu vi que teve a transformação e o resultado que foi de não cair o meu celular mais, não escorregar mais da minha mão. Então agora cada um de vocês vai contar uma historinha pessoal, não precisa ser 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, mas que tenha essa estrutura, né? Um desafio que você teve, a transformação e o resultado, né? Você vai usar essa história para você se conectar com a outra pessoa. Quem quer começar? Qualquer assunto. Deixa eu falar logo. Eu tenho uma gata, né? Tá, tô Minha tentando aqui. gata, minha gata é novinha, é criança ainda, né? E ela gosta muito de fincar a unha em tudo que ela vê. Então, é no sofá, é na cama das crianças, na minha cama. Ela é muito sem vergonha. E aí acaba danificando, né, o material do sofá, o material da cama, por conta disso, mas é um instinto dela, não tem como parar dela fazer isso, né? Mesmo ela sendo adulta, ela vai continuar fazendo. E aí, pesquisando na internet o que podia ser feito, aí eu comprei tipo um tapetinho, né, para cobrir a ponta do sofá, para ela não fincar mais, né? Na verdade, ela vai continuar fincando, mas vai ser nesse tapetinho, que é um protetor, como se fosse um protetor para o sofá, né? E aí, no começo, eu coloquei no sofá, ela estranhou, né, porque é mais duro, né, e como ela é uma bebê ainda, tá se adaptando ainda. Mas eu coloquei para proteger mais o sofá, né? Porque senão vai acabar com o meu sofá. Melhor trocar esse protetor do que trocar o sofá, né? E aí, aos poucos, agora ela tá começando a fincar a unha dela, né? Se adaptando, né? Para não danificar mais meu sofá. E é isso. Ótimo. Quem quer dar o feedback da Leni? Não vai ser eu agora. O Thiago, que tá com a câmera, com o microfone ligado. Dá o feedback da Leni sobre a história dela. Fala aí, Thiago. Ah, não sou bom não para. Ô, Leni, tudo bem? Não sou bom para dar Bem, feedback, não. Vai lá, você. Karen. Vai você, porque eu sou. Vai, você vai Fala, lá. Vai lá. homem. Aqui é o Ah, não sou bom treinamento não. de Sim. Não, pode comunicação. ser Ah, só sobre a história que ela falou. Você tem gato, Thiago? Ou já teve? não, não. Não, então tá difícil mesmo para dar esse Tem uma feedback. leoa em É, casa. Duas leoas em casa. Não é gata, não. na realidade, a história que você falou, tipo assim, não é com gato, mas é com cachorro, né? Porque eu tenho a Mimi e quando eu ando no carro com ela, às vezes ela levanta para ir na janela e a unha dela tá arranhando todo o carro, meu. Aí você falando do sofá, e outro dia, quando eu fui com ela no carro da Ângela, eu peguei e segurei ela no colo e falei assim, meu, já pensou ela arranha o carro da Ângela ou rasga o carro da Ângela? Aí eu fui com ela no Cada. colo segurando, eu falei assim, meu Deus do céu, se arranhar aqui, a gente tem esse cuidado nosso, né? E aí você falando da gata, eu lembrei da Mimi também. Você falando e eu pensando, nossa, ela arranhando o carro, e o que que eu faço para ela parar de arranhar o carro? Compra um protetor para colocar lá. Vocês viram, Mas gente? você falando, a sua apresentação, Leni, foi uma lembrança, você falando e vindo um filme na minha cabeça. Nossa, Mimi, meu Conectou, Deus do né? céu. Que legal. É, conectou. É que nem a Karen falou que você estava mexendo no cabelo e conectou, você falou e conectou na mente. Ah, que legal. Funciona. Ela Ao foi até uma teste. história agora, né? Olha, o Thiago deu Isso. feedback. O feedback era isso, conectou, conectou. Ela estava falando Conectou. e estava gerando o quê? Você estava tendo pensamento. Você se conectou com a história dela, mesmo sem ter um gato. Você tinha um cachorro que passou por aquele problema. Então, ou seja, conectou. Então, foi bem sucedido a história dela. E você acabou contando uma história também, Eu contei a minha história também, foi o que eu falei, eu contei a minha história. que conectou também. Quem mais quer falar agora? O Thiago acabou, já contou a história dele. A Neide quer falar uma história? Pode ser. Eu quero falar sobre o meu cachorro. O meu cachorro ele traz uma emoção muito grande para mim. Ele ocupa algo muito importante na minha vida, porque eu tinha muitos traumas por não ter cachorro, porque na minha infância eu criei 10 cachorros obrigatório, né, pela minha mãe. Então eu tinha traumas de não ter cachorro. E meu filho ele passou por uma dificuldade assim muito grande, né? Ele passou por uma enfermidade e aí ele teve a gente teve a necessidade de ter um cachorro para ajudar ele. Ele quase morreu, né, na pandemia e a gente teve muita dificuldade. E ele pediu um cachorro para mim.
E ele mexeu em algo que tinha algo dentro de mim que não estava curado. E ele pediu o cachorro que era a cura dele. E aí ele falou assim: mãe, me dá um cachorro. Eu disse: não. Ele subiu no monte, orou, pediu a Deus um cachorro. Quando a gente estava descendo, uma amiga minha falou assim: tem um cachorro à venda, olha só, acabei de receber. Aí eu falei: ah, mas eu não quero saber. Ela disse: mas mesmo assim eu vou te mandar. E aí eu liguei para essa moça, inclusive o cachorro era muito caro, que era um Yorkshire, e ele é muito caro, e eu não tinha dinheiro. E aí eu falei: não, eu só queria saber, e nem pode falar caro, né? Eu aprendi com o Will, que não pode. Ele falou assim: só não está ainda no seu orçamento, mas vai passar a ser, porque você está pensando com muita emoção e muita vontade, isso vai acontecer. E aí o que aconteceu? O cachorro veio. A moça deu de presente para o meu filho, se emocionou com a história dele e trouxe o cachorro. Só que o cachorro passou a ser, ultimamente, uma dificuldade, porque como eu não estou em casa, ele faz as necessidades, juntou com vários, que hoje eu tenho 3, para quem não tinha nenhum. Então, hoje, eu estava querendo dar fim ao meu cachorro, porque queria dar para alguém que cuidasse, mas não queria ficar com aquela responsabilidade. Então, hoje, muita gente chegou para mim: como que você vai dar alguém que já faz parte da sua família? Você pode dar ao seu filho? É a mesma coisa de você dar ao seu filho. Então, hoje, para mim, vocês trazendo assim, tem dificuldades? Tem. O gatinho arranhou o seu sofá, você tem que procurar a solução. Então, hoje eu trouxe a solução, que é: eu vou castrar eles, que eu acredito que ele fica mais calmo, e eu não vou ter que dar ele, porque ele tem uma história muito forte conosco. Então, a minha história é essa. Maravilha. Quem quer dar o feedback da Neide? A Márcia que tem cachorro. Ah, a Karen? Pode falar, Karen. O, o meu feedback da Neide é que os que têm cachorro vão me julgar, né? Porque ao contrário da Neide, a Bia, quando era pequenininha também, ela pediu de Natal um cachorro. Bia, minha filha, Karen. Uhum. E daí eu ficava perguntando pra ela: Bia, o que que você quer de Natal dela? Meu sonho é ter um cachorro, ela falava. E nisso eu ainda morava com a minha mãe. E daí eu fiquei: ai, mãe, agora a Bia não para de pedir um cachorro. Vamos comprar um cachorro para convencer a minha mãe de comprar um cachorro pra Bia. E daí minha mãe: ai, tá bom, né? Era pequenininha, vamos comprar. E daí só sei que ele veio de encomenda. Ele destrui, até hoje. É Ele máximo, come né? tudo, ele faz xixi em tudo. Ele já fez xixi até no travesseiro da minha mãe, assim, ele é bem provocativo. E daí, quando eu mudei, a casa, o apartamento novinho, eu comprei tudo novo. Eu falei: meu, é impossível de levar esse cachorro, ele vai destruir minha casa. Aí eu falei: mãe, eu não vai dar, eu não posso, eu vou ter que doar o Billy para alguém, porque não posso levar, porque ele vai destruir minha casa. Aí minha mãe também veio com essa mesma história da Neide. Você não pode fazer isso, porque o cachorro é sorte. Se você doar esse cachorro, você vai doar a sua sorte. Nossa, essa Aí eu eu, não mas sabia. também. E daí eu falei: mas não tem o que fazer. Eu saio para trabalhar, a Bia vai para a escola, ele, com a ansiedade ia fazer ele destruir mais ainda. E daí ela que ficou com o cachorro até hoje, mas até hoje ela joga na minha cara. Tudo que acontece, ela me liga. Mas é isso, a história da Neide também me Conectou. conectou. Eu conectei com a tua história também, a questão da ansiedade do cachorro. Porque eu também tinha um cachorro só e todo mundo saía trabalhar, o cachorro ficava só em casa. Aí a gente pensou: vamos ter outro cachorro para fazer companhia para ele? Esse Aí nisso, teve uma época que a gente é teve pior. 4 cachorros em casa. Um para fazer, porque Um eles para fazer começaram a companhia brigar. pro outro. Aí brigaram. Aí falou: não, os que brigaram, aí colocou um na parte de trás da casa. Aí ficou um sozinho na parte da frente. Falou: não, mas esse que tá sozinho na parte da frente. Aí a fêmea teve filhote, não bora ficar com filhote, ele é muito fofo. Aí faz companhia. Aí acabou que ficou 4 cachorros aqui em casa. Aí vocês vão contando a história, a gente vai lembrando e vai conectando. Cada pessoa tem uma história para falar. Cachorro é um tema, assim, se for para conectar,
meu Deus do céu, né? E eu já nasci com um problema com cachorro. Minha mãe sempre falava para os vizinhos. Os vizinhos, ai, abandonaram uns cachorros. Minha mãe, pelo amor de Deus, não fala isso aqui. Não fala perto desse portão. Em nome de Jesus. Cadê os cachorros? Minha mãe mesmo já pegava, já, antes que eu pegasse eles, entendeu? Porque eu sempre fui a doida dos cachorros. Até hoje eu tenho um grande problema. Hoje eu tenho o Alexandre na minha vida, que não deixa eu sair do carro para pegar cachorro que eu vejo na rua, porque senão eu pegava, tá? Eu tenho um problema grande com cachorro. Gente, então vamos continuar? Olha, Vamos. eu vou dar o feedback da Márcia. A gente viu que o tema de animal, cachorro, ele realmente ele gera muita conexão, né? O assunto ele rende. E uma coisa que eu percebi que a gente tem que tomar cuidado é de não desconectar. A gente está gerando conexão e não ter esse problema de desconectar, por exemplo, quando você entrar em um assunto delicado que a pessoa não gosta, né? Por exemplo, a Márcia, se falar de maus tratos de animais, eu percebi que isso é um tema sensível para ela. Então, se você perceber que um cliente seu tem um tema sensível, você não toca naquele assunto para o cliente, principalmente para o cliente, porque Política também, né, desconecta. cara? Política, evitar falar de Eu tiro por futebol, dependendo de cada região. Aqui na minha região, o pessoal não liga muito para futebol, mas é um tema que é muito política. acalorado, política. Então, se você perceber que o seu cliente, ele é assim, para algum tempo, você vê que ele é sensível, você não toca naquele assunto. Se eu pego um Uber, né, aqui na minha cidade, e eles gostam de conversar. Tudo que ele conversa, eu concordo, porque eu tô no carro dele, eu não sei se ele vai querer me levar para outro lugar. Então, se ele fala que ele é do Lula, eu sou Lula. Se ele fala que ele é Bolsonaro, eu sou Bolsonaro. É o Eu que eu concordo sempre com tudo. falava, é isso daí. Eu também concordo com tudo. Porque tem gente que perde a calma, né? Lá Sim. na padaria mesmo, tinha gente que estava na fila e aí alguém falava mal do Lula, a outra pessoa se transformava. Se alguém falava mal do Bolsonaro, a outra pessoa se transformava. E eu falava para todo mundo, eu falei assim, meu, vocês não podem tomar partido. Tipo assim, você tem que ser bem profissional. O profissional não é você se impor. Aí tem mais um tópico de apresentação, de planejamento de apresentações, a gente não vai ver esse tópico agora. Agora, para a gente finalizar, vamos ver dicas, né, de filmes que abordam o tema de comunicação. Para a gente sempre estar estudando e vendo conteúdo sobre isso. Então, um filme muito bom para você estudar oratória é o filme O Discurso do Rei. Esse Nossa, eu ia falar filme, esse filme. já assistiu? Quem que falou para mais? Foi a Márcia. Foi. Já? Então, esse filme eu não assisti ele Assistido todo, eu sim. vi pequenos cortes dele, mas o rei morre e o irmão dele herda o trono, só que ele é gago. Então ele tem que fazer como é que fala? Uma apresentação, né? Um discurso, e ele vai treinando para aprimorar o discurso dele. Então, desse filme ele foca, né, na respiração, no ritmo, no domínio emocional. Mas você quer falar um pouquinho sobre esse filme, do que você lembra? É que ele mostra que a pessoa, ela muitas vezes, assim, tem treinamento, né? Hoje em dia, muito mais ainda, para você conseguir falar em público. E não é nem só falar em público, porque, por exemplo, para nós temos muito que falar no telefone com o cliente, né? E também é importante nossa entonação de voz no telefone, né? Tudo isso é importante. E esse filme ele mostra que muitas vezes não basta só a gente treinar, né? Às vezes você tem um problema que precisa de ajuda mesmo, de você pedir ajuda, porque ele precisou de ajuda. Ele se tornou um rei, né? E um rei faz discursos e ele era gago. Como que ele ia? Aí mostra, por exemplo, como que o mais importante também é você fazer que aquela multidão te ouça, né? Às vezes é muito mais importante você saber falar para você atingir aquele público ali. E tem, igual a Karen falou de muitas técnicas, no caso dele, ele tinha como se preparar para aquilo. A gente muitas vezes não tem, principalmente no telefone. Você tem que pegar, ligar. Uma apresentação é uma coisa. E eu venho de uma área que não tem como eu me preparar, porque é aquela coisa de eu ter que parar uma multidão para poder falar com ela.
Eu tenho uma voz acho que mais grave para falar, até por esse motivo de eu falar mais alto. Porque muitas vezes eu não tive microfone, mas eu precisava falar com uma multidão. Porque coordenar a equipe não é... Às vezes você tem 5 pessoas na equipe, você tem 100, tem 200, então você tem que falar. E esse filme é bem legal, porque ele procura ajuda. Ele procura ajuda e ele se entrega. E ele, mais importante, né? Ele realmente faz valer aquela ajuda. Ele pratica, ele faz de tudo para dar certo. Maravilha. O próximo filme é A Sociedade dos Poetas Mortos. Ele é um filme bem antigo, eu assisti muitos anos atrás. E eu lembro que eu era, né, pré-adolescente e eu senti muitas coisas assistindo esse filme. E ele fala muito sobre expressão, liberdade de pensamento, encontrar sua própria voz. Que você não precisa ser um robozinho, você não precisa ser uma cópia de outra pessoa. Você tem que encontrar a sua personalidade, falar da sua forma com as pessoas. Então, esse filme ele aborda esses temas assim que são um pouco filosóficos, mas também de autoconhecimento, né? Aí você pegou pesado, né? Aí você pegou pesado, Karen. O filme? Minha adolescência. Esse filme é antigo, faz parte da minha adolescência, já assisti muito, entendeu? Aí é sentimental demais. Sim, não, mas eu assisti esse filme na época que eu tava na pré-adolescência, mas ele é bem antes disso, né? Ele é bem antes disso. Mas Ele é assim, do meu tempo, eu vou ah, fazer tá. Ah, 50. tá. Esse é do meu tempo de adolescente. Daqui a pouco você põe um Dirty Dancing. Não, mas assim, focando nessa questão de comunicação e tal, ele é um filme que eu acho que faz essa reflexão para a oratória e comunicação, expressão. O próximo filme são dois filmes, na verdade, do Steve Jobs, são um filme só Jobs, que ele foi lançado em 2013, e tem um filme Steve Jobs, que foi lançado em 2015. Ele é focado na comunicação do Steve Jobs, destacando paixão, clareza, venda de ideias. Então, assim, todo mundo sabe que todo mundo que vai falar de comunicação, a referência número um, Steve Jobs, né? Então, é muito válido assistir os filmes sobre ele também. E o último filme, esse não assisti, eu peguei na internet uma dica, que é Obrigado por Fumar. Aqui tá em inglês, né? Obrigado por Fumar. Um homem que faz marketing naquela época nos Estados Unidos que estava contra o tabagismo e ele tinha que fazer marketing para vender cigarros, né? Então, é um filme excelente para estudar técnicas de retórica, argumentação e contorno de objeções, que na venda a gente sempre vai ter objeções. Ele narra a história do Nick, que é um lobista da indústria de tabaco que usa técnicas refinadas de comunicação para defender o indefensável. Então, assim, a gente não vai usar alguma coisa muito, assim, antiética, mas a gente aprende as técnicas dele para nossa realidade. Então, esse filme que eu não assisti, eu vou assistir agora, e eu achei a premissa dele muito interessante, tá? Então, aqui finaliza o nosso treinamento de oratória. Eu falei com a Angela para todo mês a gente ter algum treinamentozinho de oratória, porque a comunicação, como eu falei no início, ela é prática, né? Por isso que eu sempre, depois que eu comecei a estudar sobre comunicação, oratória, eu nunca recusei toda oportunidade de me comunicar, de falar, eu nunca recusei para eu usar como uma ferramenta para eu continuar sempre praticando, né? Eu sempre estar em atividade, porque a gente acaba, às vezes, esquecendo alguma coisa. Então, não esquecendo, mas perdendo a prática. E com a prática, né? Diz que a prática traz a perfeição. Então, eu gostei muito da interação de vocês. A gente não conseguiu fazer todos os exercícios, porque esse treinamento, ele é mais longo, né? Já são 11h27, mas eu acredito que foi bem produtivo. E eu queria, para a gente finalizar, só um feedback de vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa, de forma bem breve, para a gente finalizar. Não, para mim ficou um aprendizado para aprender. Um aprendizado para aprender. Gostei. Eu quero Gostei. agradecer, que foi ótimo, Karen. Maravilha. Obrigada. Eu também gostei bastante, muito bom. Você fala muito bem, Karen. Você vem desenvolvendo Fala muito mesmo. bem. Explicou direitinho. Parabéns, tá? Também gostei bastante. A Karen Maravilha. também arrasou, como sempre. Para mim é um tema super
interessante. É igual eu falei eu perdi o medo, mas eu já nasci com um problema de dificuldade para me socializar. Então eu sei o quanto é importante esse tema, entendeu? E o que todo mundo falou, o quanto é importante praticar, porque essa coisa de falar em público, você tem que tentar a primeira vez, entendeu? E deixar. Existem técnicas, existem, mas tudo se transforma quando você abre a boca, entendeu? Quando você tem que falar com pessoas. Acho que o mais importante de tudo é você procurar conhecer aquilo que você vai apresentar, o que você vai falar, porque isso deixa a gente mais confiante. Quando a gente conhece do que vai falar, automaticamente metade do medo ele alivia. Porque o que a gente sempre pensa também é, e se alguém me fizer uma pergunta, e se aquilo, então isso martela a gente. O início, a gente tem medo da consequência daquilo ali, né? Então, você conhecer do que você vai falar é super importante. E outra coisa também, ir mesmo com medo, errar, sempre vai ter erro em qualquer. O importante do erro é você realmente, na hora, você, até mesmo se alguém te corrigir, é você falar, errei, brincar com seu erro, tá? Brincar com erro, ele não significa, olha, tá rindo de boba. Não, você está sendo inteligente, você errou e você buscou o seu erro e está brincando com ele. Você brincar de si mesmo, brincar do nosso próprio erro na hora, quebra qualquer coisa que alguém vai ter que falar com você. Porque, mesmo que a pessoa percebeu o seu erro, como você soube lidar, como você mesma está brincando com o seu erro, ninguém vai falar um A. Muito pelo contrário, você vai fazer com que as pessoas te observem, porque a pessoa tem curiosidade de saber se o que o outro vai fazer com aquele erro que ele acabou de cometer. Nós temos isso, é nosso. Pode ver que quando a gente ouve o discurso do presidente da República, ele dá um deslize, você fica, nossa, o que vai acontecer agora? Então, é mórbido, né? A gente tem essa coisa. Nós somos um povo que, quando passa numa estrada pelo acidente, bloqueia quando acontece um acidente numa estrada, porque todo mundo quer passar devagar para ficar olhando, entendeu? Em vez de a pessoa seguir e dar, que Deus abençoe quem está ali, não, a pessoa tem sabe, é dela isso. Então, quem está vendo você, muitas vezes está esperando um deslize para fazer uma pergunta e ver se você vai, né, se baixar ali na hora. Então, brincar com seu erro é importante, e quando você conhece, você está mais disposta. Se te fizerem uma pergunta que naquele momento você não sabe responder, também não é vergonha nenhuma. Você pode usar aquela pergunta para falar uma outra coisa, e dentro daquele argumento que você vai usar daquela outra coisa, você vai falar assim, fulano, não, sim, fulano, é verdade, né? Olha, eu sei, eu vou verificar a borrachinha, se tem borrachinha dessa garrafa, mas em todo caso, eu sei que essa garrafa é revestida por um esmalte tal, ela nunca, sabe, dá um contorno e mostra que você conhece sim, é que aquele detalhe você vai atrás, aquele detalhe. Então você mostra que você conhece, porque um detalhe não vai te definir. E é o que a Karen falou. Neide, quer falar alguma coisa? Não, achei que o treinamento foi muito bom, foi bem claro, né? Positivo, você deixou a gente bem à vontade, usando mesmo os nossos cotidiano mesmo para trazer a clareza daquilo que a gente precisa, né, exercer. Muitas vezes as coisas estão ali na tua frente e você não percebe, né? Você não enxerga, você não sabe como levar para frente, né? E mostrar para a pessoa e convencer a pessoa. Eu acho que muitas vezes falta isso em nós, né? Muitas vezes eu falo assim, nossa, será que convenci fulano de que isso é bom mesmo? Né? E quando vem a incerteza, significa que falta algo em você. E é você que tem que buscar. E isso foi muito bom hoje para mim, foi bom. Obrigada, você é muito boa, hein?
o que faz. Muito obrigada, Parabéns. gente. Vocês também são muito generosos Karen, não, nos você é boa, elogios. e porque eu vou te falar uma coisa, eu, que sempre tive que frequentar treinamentos, às vezes nós vamos com um treinamento, quando vem lá, ai, vai ter treinamento com fulano. Nossa, a pessoa se desanima total, porque já sabe que é maçante, que é horrível, entendeu? Não vai ter um minuto de alívio, aquela pessoa que não faz nenhuma piada, entendeu? Que nem erra para poder contornar, sabe? Às vezes o erro é até importante para dar um contorno, para a gente se aliviar, para a gente rir, para trazer, igual a Neide falou, para trazer para o nosso cotidiano. Tem treinamento que não vem para o nosso cotidiano, você já sabe que é o seu tempo perdido, sabe? Quando você se morre de raiva, que você vai falar, nossa. E tem treinamento, Karen, que quando vem para a gente, ó, amanhã vai ter treinamento da fulana. Nossa, você já até arruma suas coisas. Você fala, nossa, meu, que legal. Porque vai ser leve, porque vai ser legal, porque vai ter coisas construtivas. Então, assim, e você passa isso para a gente, né? A gente sabe que, por mais que você tenha 1000 coisas para fazer, você sabe que é um treinamento que vai te evoluir, que não vai ser maçante. E Então, que a Karen é dedicada. parabéns. Muito bom ouvir isso, gente. Apesar que Verdade. a gente levou Passou bastante 2 tempo, né? horas. Eu vou lá que eu vou pegar ele. Passou 2 horas e mesmo assim foi um ótimo treinamento, Karen. Não, nem parece que foram 2 horas. Você é muito boa mesmo. E Fico você deixa a feliz, gente gente. à vontade. Não, por mais inteligente que você seja, você nunca deixa a gente segura por isso. Isso é muito bom. O que a Márcia falou faz todo sentido. E você dá a impressão, Divide, Karen, né? que você é muito tímida. E aí, quando você começa a falar, fala, nossa, não. Surpreende. Ela fala assim, sabe? Parece aquela flor que tá, tipo, no casulo, aí flora quando abre o treinamento. É diferente. Não, é diferente mesmo. Eu pensava que a Karen era tímida. Eu falei, não, a Karen fica pensando comigo por dentro, né? A Karen, será que ela vai? Por dentro, será que ela vai querer fazer? Não. Mas aí, quando você começa a falar, você fala bem. Karen é calma, gente. É calma, é calma. é Ela isso mesmo. consegue É o que ela centrar, entendeu? ensinou pra Mas a gente, Karen você não é viu, que ela é né? tímida e que ela não fala, não. A Karen, ela Agora é eu não tô calma. entendendo, todo mundo falando junto. A Karen, inclusive, a Karen consegue te passar essa calma. Gente, o segredo da calmaria é estudar filosofia. Estou estudando filosofia e eu mudei muito, sabe? Não é aquela filosofia que é aquele estudo maçante de filósofo, não, mas é a filosofia prática que a gente aplica na vida. Então tem o estoicismo, que o que está fora do nosso controle, a gente não tem o que fazer, então a gente acaba descansando, né? Mas é claro, não é para você ficar de mãos atadas, sem fazer nada. Então, assim, é uma das coisas que a gente vai implementando na nossa vida. Eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês, foi ainda melhor do que eu estava esperando, né? Que a gente sempre fica pensando que a gente poderia se expressar melhor, que a gente poderia fazer melhor. E acredito que é tudo questão da prática, né? Se vocês vissem meus primeiros treinamentos que o Mark me colocou para dar treinamento, às vezes sem eu estar esperando, cara, você vai dar treinamento para essa empresa bem aqui hoje. E eu, meu Deus, e agora? Gaguejando, acho que deve ter alguma gravação, vou ver se eu acho. E mando um trechinho. Não, acho que não tenho coragem de mandar, não. Mas aí. Tem que mandar pra gente aprender, pô. Mas aí foi essa questão de enfrentar o medo mesmo. Ir com medo e vai desenvolvendo.